A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. O entrevistado de hoje é o desembargador do Trabalho, Francisco Meton Marques de Lima, conceituado professor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença do nosso vice-diretor, Tiago Aleluia, do nosso secretário José Forte Portugal e também a presença ilustre do nosso convidado, que será entrevistado na tarde de hoje. Prezado colega Francisco Meton, li com vivo interesse e aprazível embevecimento o seu magnífico trabalho, O Livro dos Valores, em que de maneira didática, cristalina e elegante, o amigo descreve as mais belas e edificantes lições sobre os verdadeiros valores da vida e a mais profunda análise sobre a vida dos valores. Aliás, a pedido do colega, tive a honra e a satisfação de apresentá-lo na seccional piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, no 4º Congresso Brasileiro de Filosofia do Direito, promovido pelo Tribunal do Trabalho da 22ª Região. Na minha modesta avaliação, o Livro dos Valores revisita os melhores tratados de filosofia e as eternas lições que me fizeram lembrar a doçura severa do Rei dos Reis e mestre dos mestres do Sermão da Montanha. Caríssimo colega, como vê esse livro de sua inspirada lavra e qual a repercussão que ele vem obtendo no mundo da filosofia e da intelectualidade piauiense? Este livro teve muito boa receptividade do Piauí, em Fortaleza. Eu já preparei uma segunda edição, que já saiu, para divulgação em nível nacional. Mas ainda precisa de um trabalho de divulgação, porque é um tema novo, velho, porém novo. A última pessoa que cultivava esse estudo era o Miguel Reale, faleceu há mais de 30 anos, né? E ficou um pouco abandonado. E a nossa sociedade, principalmente a juventude, está sem âncora, sem um referencial de valor. Por isso eu fiz esse trabalho, que é um apanhado dos maiores pensadores dos últimos 3.000 anos, para ver se chega à juventude e equipa a sociedade da ideia de valores, ética, virtudes, de maneira bem leve, bem palatável, útil e agradável. Desembargador Meton, quando se fala em reforma trabalhista, e esse é um tema recorrente ultimamente no Brasil, o Sindicato dos Trabalhadores sempre alertam para a possível perda de direitos. E os empresários, por seu turno, destacam a necessidade de modernizar a legislação para preservar o emprego e fazer que o Brasil se torne competitivo. Como compatibilizar esses dois pontos de vista? Essa alegada perda de direitos pode trazer quais consequências para o Brasil como sociedade? Eu não tenho dúvida que há perda de direitos. Eu estive comparando essa proposta de reforma com a que aconteceu em 66. O Brasil saía de um período de euforia, de democracia, participação popular, para uma ditadura, para uma crise que resultou numa ditadura e a necessidade, segundo a classe econômica, de abertura dos mercados. Então veio uma reforma trabalhista que foi através da lei do FGTS, quebrando a estabilidade do emprego. Eu vejo algo semelhante. Dizem os condutores dessa reforma que o objetivo é abrir mercado para os que estão desempregados. Então, para os que estão empregados, a situação piora. E para os que estão desempregados,
vêm oportunidades mais precárias. O que me preocupa é que o Brasil ocupa a 7ª e às vezes a 8ª economia do mundo, chega a ser até a 6ª economia do mundo e, entretanto, está na 80ª posição social do mundo. Ou seja, não combina. E uma reforma que vem para retirar direitos vai rebaixar a nossa situação social e, consequentemente, vai haver mais demanda para o sistema de saúde, porque a saúde é sobrecarregada, sobretudo, pelas más condições de vida, né? Então, o sistema de saúde vai piorar, o sistema de educação também não vai suportar o peso. Eu vejo com muita preocupação. Eu sei que é necessária a reforma. Tudo estagnado é ruim, tudo precisa passar por reformas. Agora, uma reforma mais dialogada com a sociedade, mais dialetizada. Para mim, o pecado dessa reforma que está acontecendo é só isso. Está faltando uma dialética, uma participação da sociedade. Só isso que eu acho que está faltando. Muito bem. Embargador Meton, tramitam no Congresso Nacional 3 importantes reformas, como sabemos: a trabalhista, a previdenciária e a político-eleitoral. Parece que todos as entendem como necessárias e inadiáveis. Qual a importância e a extensão da reforma trabalhista? O Congresso Nacional tem ou não legitimidade para apreciá-las? Destaque resumidamente os 3 principais pontos positivos, se houver, e os 3 negativos da reforma trabalhista. O que eu vejo como necessário, porque a reforma trabalhista é uma reforma econômica. Quer dizer, o direito do trabalho luta com o direito dos que produzem, com os empresários e os trabalhadores. Então, toda reforma econômica parte da trabalhista, que é um direito econômico. E daí a necessidade, né? Principiar a reforma econômica através da trabalhista. E eu destacaria como ponto positivo essa necessidade de mudar, de pensar em abrir mercado, e abrindo mercado abre oportunidade de trabalho, né? A negativa que eu vejo é porque vem encolhendo os direitos trabalhistas, vem encolhendo, por exemplo, o negociado substitui o legislado. Sim, mas sempre foi assim, desde que o negociado seja melhor do que o legislado. Agora dá a impressão que vai se poder negociar abaixo do que a lei já prevê. Então é um ponto muito negativo. Outro ponto negativo é a supressão de verbas trabalhistas, tirando o seu caráter salarial. O empresário pode contratar: você vai ganhar R$1.000 em salário e R$5.000 em prêmios. Aí prêmio não é salário, consequentemente não tem previdência, não tem fundo de garantia, não repercute na aposentadoria, no benefício previdenciário e nem nas verbas da rescisão, nem nas férias, nada. Então, esse tipo de reforma está sendo muito perigoso para o trabalhador, porque vai empobrecê-lo para o futuro. Eu vi líderes trabalhistas dizendo que, na verdade, com essa reforma trabalhista que está acontecendo, não precisa mais nem a previdenciária. O trabalhador não vai se aposentar jamais, nem pelas condições trabalhistas que estão criando, né? Então não vai precisar mais nem da previdência, vai morrer antes, sem precisar suscitar a previdência. Isso alguns radicais trabalhistas, né? Isso é um ponto altamente negativo. Outro ponto negativo, que dispensa a tutela do sindicato nas rescisões trabalhistas, o que eu acho que vai provocar uma demanda muito grande na justiça, porque a pessoa recebendo perante o sindicato ainda vai questionar, dizer que não recebeu tudo. Imagine sem a presença do sindicato nesse processo, né? Um ponto que merece destaque é que o legislador dessa reforma trabalhista, a gente questiona que o projeto foi de iniciativa do Executivo. Mas como um presidente que está com o mais baixo índice de popularidade do Brasil, de toda a história, qual a sua legitimidade para propor uma reforma desse porte, que mexe com toda a população brasileira? A gente não vai dizer que não deva ser feita a reforma, mas a gente questiona um governo com
abaixo de 7% de popularidade, conduziu a reforma, né? E um Congresso que não está dialogando com o destinatário da reforma. Para que esse medo? Que medo é esse? Então, há uma espécie de uma ditadura de outro viés, né? Fazer uma reforma sem dialogar com os destinatários. Então, a gente questiona a legitimidade nesse aspecto do governo e do Congresso Nacional atual. Desembargador Meton, nós iremos agora para um intervalo e após o que continuaremos com a entrevista, agora com a pergunta do colega Valério Chaves. Iniciamos a entrevista e por isso eu passo ao desembargador Valério Chaves a oportunidade de fazer a pergunta ao nosso ilustre entrevistado. Desembargador Meton, aumentar o índice de conciliação deve-se constituir pauta principal da Justiça do Trabalho, em substituição à proposta de desjudicialização atualmente tratada pelas áreas de gestão estratégica dos tribunais brasileiros? Eu acho que a judicialização deve ser o último posto. Primeiro, deve-se estimular a sociedade a resolver seus problemas sem judicializar. Em segundo passo, uma vez judicializado, estimular a conciliação em juízo. De maneira que a sentença, a decisão, deve ser a última solução possível. Sempre se estimular o entendimento, porque a conciliação, diz-se, resolve a questão, né? A sentença resolve o processo, mas a questão fica, e às vezes o conflito fica até mais acirrado. Então, como o objetivo da justiça é pacificar, é a pacificação social, pacificar os conflitos, diz-se que através da sentença não se resolve o conflito, se resolve só o processo. Por isso, eu entendo, como Vossa Excelência falou, primeiro é desenvolver políticas de resolver os problemas antes de chegar à justiça. Em segundo passo, estando já judicializada a questão, se estimular o acordo judicial. Por fim, só em último caso que virá o julgamento. Como vê o ilustre colega a pretendida reforma previdenciária e quais os seus argumentos contra ou a favor sobre sua necessidade, pertinência e oportunidade? Toda reforma necessária, principalmente uma reforma estrutural desse tamanho, a previdenciária. Acho pertinente, porém, no seu conteúdo, há que se discordar de muita coisa. Eu não concebo como se exigir de um trabalhador braçal 40 anos de serviço na carteira, porque todo ele terá, quando tiver 60 anos de idade, 50 de serviço, mas que se exige é de recolhimento previdenciário. Ora, sabe-se que numa economia instável, é muito difícil o trabalhador conseguir, não é, desembargador? 40 anos de recolhimento previdenciário. Então, eu acho que daqui uns 20 anos, e uma reforma dessa passar, vai acabar a aposentadoria, vai ficar só para uma classe mais privilegiada, pessoal das estatais, do serviço público e de raro setor privado. No mais, no grosso, vai acabar a aposentadoria pela Previdência. Vão aposentar as pessoas pelo regime da LOAS, tá? Se ainda sobreviver nesse tempo, esse sistema. E pela LOAS, não há 13º salário, não transmite para os dependentes, né? Não gera pensão para os dependentes. Então, veja, é uma estratégia maldosa, leonina, de trair os trabalhadores
Então, o grosso dos trabalhadores vai recolher a vida toda, mas não para eles mais. Vai recolher para dar sustentação a uma classe média e classe alta que vai ter uma probabilidade de vida mais longa. Ah, mas na Europa, sim, na Europa, há um nivelamento, né, de média de vida. Há um nivelamento social, mais ou menos. Quando se diz assim, a média de vida na França é 80 anos, ali quase todo mundo tem aquela média, em todas as classes sociais. Entre nós, não. Tem classe social que a média é 40 anos, classe social que a média é 50. Né? Então, você não pode fazer uma média dessa para o Brasil. Por exemplo, vou lhe dar uma ideia. A média de vida do piauiense, a expectativa, é a mais baixa do Brasil. 66 anos para o homem, 70 para a mulher. Aí você vai calcular a média de vida do brasileiro. Ou seja, pelo sistema previdenciário que querem instalar, o piauiense vai se aposentar. Né? Só para lhe dar uma ideia. Então, eu acho que é necessário fazer a reforma para cortar excessos, facilidades que já aconteceram no passado, aposentadoria por nada, com muita facilidade, acumulação de pensões com aposentadorias, com tanta coisa por quem nem contribuiu, né, para o sistema. É necessário fazer esse tipo de coisa. E também se estabelecer idade, tá, por tipo de atividade, assim, pelo menos por classes, né? Por classes de atividades, né? Já que não é possível discriminar todos. Porque não dá. O sistema que estão criando é uma malvadeza para o trabalhador brasileiro, a grosso modo, aquele. E para o setor rural, vai acabar a aposentadoria rural. Bagador viveu no sertão, que nem eu na época que eu vivi, antes de 70, o senhor se lembra da miséria que era antes da aposentadoria rural. Miséria mesmo. Aqueles velhos, a gente chamava velho, depois de 50 anos, era velho pelo desgaste físico, né? E pelas condições de vida difíceis. 50 anos era tudo velho. Então os velhos ficavam totalmente desamparados, esperando pela caridade pública, que também era pouca, e o que salvou esse povo foi a aposentadoria rural, que trouxe uma sobrevida àqueles cidadãos, aquelas cidadãs, e também melhorou o comércio local, e houve, não tenha dúvida, um progresso social extraordinário a partir da aposentadoria rural. Nós não queremos voltar a esse tempo. Tem uma coisa chamada princípio da progressão social. Nós saímos da caverna, progredimos, né? E chegamos aqui. Não queremos voltar mais para a caverna. Então é isso que a gente defende. Um progresso, quando a situação estiver difícil, que não der mais para progredir por algum problema, pelo menos pisa no freio. Não volta, né? Já que não pode progredir, pelo menos não volta. Vai haver eu estimo que o Brasil, se essa reforma passar do jeito que está, em 20 anos nós estamos num estado de miséria, talvez igual ao Haiti, Senegal, coisa desses países quase tribais ainda. Desembargador, o tema aqui continua sendo reforma trabalhista. Um dos principais argumentos do governo para fazer reforma trabalhista, ora em tramitação no Congresso, além de modernizar a legislação para acompanhar a evolução no mercado de trabalho, é reativar a economia. O senhor acha que essa meta será alcançada? A gente diz no meio trabalhista que, por ser fácil, ninguém contrata mais empregado. A gente contrata quando precisa. Então, diz o pessoal da área trabalhista, líderes sindicais, dizem que precisa criar economia, precisa fazer investimento. Não é tirar direitos trabalhistas como uma desculpa de criar emprego. Eu não tenho dúvida que vai haver mais facilidade de empreendimento a partir dessa reforma. Fiz uma análise, até onde eu pude perceber, fica melhor para iniciar empreendimentos, vai tirar o medo do empregador em relação a certos problemas trabalhistas, consequentemente estimular o empreendimento. Mas eu não vejo como isso vai trazer um benefício a longo prazo. Né? Esse empreendimento que nasce de maneira precária, que não sobreviverá há muito tempo, e os que estão empregados hoje, daqui 10, 15 anos, estarão todos no sistema precário. Então, a terceirização generalizada, que vai acabar o concurso público, uma avenida aberta para tergiversar o concurso público, né? Para tergiversar o melhor emprego, eu não vejo
Eu tenho pena dos que vêm atrás. Eu gosto, lembra aquela música do Belchior? Eles venceram. E o sinal está fechado para nós que somos jovens. Então, quer dizer, eles venceram e estão fechando o sinal para os que vêm atrás. Tenho pena dos que vêm atrás. É verdade. Da entrevista, eu agradeço em nome da Escola da Magistratura, no nome do Wagner Valério, vice-diretor, o nosso secretário, pela sua presença e pela sua judiciosa, consistente e didática manifestação durante a entrevista. Muito obrigado, né, Obrigado, pela sua presença. Né? Eu que agradeço.